Deuteronômio, capítulo de número 8. Eu vou começar no versículo 7, porque não vai dar tempo eu falar tudo contigo. Mas vamos começar aqui, e aí nós vamos tratar desse assunto que nós precisamos lidar com isso e ter muito cuidado. Você veja que o povo de Israel, eles tinham as promessas, eles tinham já saído do Egito, acredito que é o seu caso também, nosso caso aqui. Nós já saímos da escravidão, nós somos livres, amém? Nós somos crentes, nós acreditamos, se não entramos ainda em Canaã, mas estamos a caminho. Estamos igual diz o pastor Tiago, eu vou chegar lá, eu já caminhei bastante, pois é. Estou quase chegando, eu vou... Vai por lá, irmão. Então ele diz assim, ó, o que Deus falou com o povo de Israel? Isso aqui, irmão, isso aqui é um problema que não deixa a pessoa ir e às vezes não deixa a pessoa permanecer. Então ele diz assim, ó, versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra. Lembra de Deuteronômio 6? É a mesma mensagem que nós estamos revendo aqui, ó, com alguns acréscimos, que ele não falou lá no 6, onde nós paramos, que cidade que você não edificou, casa que você não encheu, poço que você não cavou, vinha e oliveiras que você não plantou, mas que você iria ter. Então ele está te dizendo, ó, o Senhor teu Deus. Quem é que vai colocar a gente? Deus. Aonde que ele põe? Numa boa terra. Uau! Olha para cá. Você acha que você nasceu no lugar errado? Você acha? E tem gente que diz assim, pastor, eu acho que eu nasci até na família errada, que eu não devia ter nascido nessa família, não. Que eu devia ter nascido assim na família X. É que é uma família rica e abastada. Por exemplo, aqui, eu devia ter nascido na família Maggi. Que é aquela, assim, ou então... na família de alguém aí que superou, venceu na vida, que tem muitas posses, muitos bens. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, essas pessoas que hoje têm alguma coisa, um dia também elas foram igual eu e você, não tinha nada. Tudo que você precisa está à sua disposição para ser conquistado. Só que aí vem uma coisa. Primeira delas, você quer mesmo conquistar? Ou você só precisa melhorar? Tem gente que às vezes só quer melhorar. Por exemplo, tem gente que vai para a faculdade só para poder ter um curso superior, mas não vai aproveitar aquilo em nada. Aí eu fico pensando assim, para que a pessoa vai perder o tempo dela todinho numa faculdade para nada? Porque qualquer curso que você fizer na faculdade, que você utilizar a sua cabeça, vai te dar entrada para qualquer canto, para qualquer lugar, para melhorar a tua vida. Só que, às vezes, muitas pessoas, tem uns, por exemplo, que reclamam comigo. Não, eu entrei para fazer para minha mãe, que minha mãe queria que eu fosse dentista. Meu pai queria que eu fosse advogado. Né? E o pastor quer que eu seja pastor. Então, e você quer ser o quê? Às vezes, por exemplo, tem gente, irmão, diz assim, não, é o que Deus quiser para mim. Não, pera lá. O que é que você quer? Pergunta interessante que quando Bartimeu vai atrás dele clamando, gritando, quando Jesus para, ele manda chamar Bartimeu vem, e Jesus faz uma pergunta crucial para ele, o que você quer que eu te faça? Bartimeu, por que você está gritando? Por que você está atrás de mim? Qual é a tua? O que você quer? Ele podia ter falado assim, eu quero um cão guia. Ele era cego. Um labrador, né?
Ele podia falar assim: eu quero uma esmola, uma casa para eu morar. Eu quero que o senhor arranje uma pessoa para cuidar de mim. Só que quando Jesus pergunta para Bartimeu: o que é que você está querendo alcançar, Bartimeu? O que é que Bartimeu queria? Ele queria enxergar. Era o objetivo dele. Qual é o seu objetivo nesse mundo, meu irmão? Nessa vida? Ou nessa terra? Qual é seu objetivo? Você não precisa sair de um canto para o outro para você alcançar algo. Não é? Porque a terra aqui, por exemplo, que ele está falando, não é propriamente, por exemplo, um ponto geográfico. Sabe por quê? Porque se você pegar a nível de terra, o Brasil tem terras melhores do que Israel. Produtivas e regadas. Lá quem tinha que regar aquela terra era o céu. Nem água eles tinham. De poucos anos para cá foi que eles fizeram e irrigou ela toda e faz a terra produzir com uma maravilha. Mas Deus deu inteligência para a gente poder utilizar. Mas naquele tempo, por exemplo, eles tinham que depender de tudo acerca da fé para que eles pudessem realizar isso. Então, Deus estava, quando você fala de terra aqui, você pode mencionar as promessas de Deus, as declarações de Deus, aquilo que Deus está te dando é bom. Vai fazer você progredir, vai fazer você desembaraçar, vai fazer você vencer, vai fazer você avançar. O que Deus está te dando, porque o problema nosso é que às vezes a gente quer que Deus traz nas nossas mãos. Deus disponibilizou para você poder conquistar, para você poder alcançar o que Ele já tem preparado para nós. Deus não está olhando como você está, mas como você vai ficar. Só que eu olho como eu estou. Eu não me vejo como eu vou ficar. Eu olho o agora. Eu não olho o amanhã. Eu olho aqui. Aqui eu estou mal arranjado. Aqui eu estou enrolado. Aqui eu estou, às vezes, até aprisionado. Se eles, por exemplo, eles estavam no deserto, circulando e passou 40 anos naquela brincadeira, que não foi brincadeira. Sem poder entrar num lugar como este. Porque quando eles tiveram a oportunidade, eles tiveram o quê? Medo de que Deus não cumprisse e a coisa não acontecesse conforme Deus havia dito. Então, o que impediu eles de vencer? Foi os adversários, os inimigos? Não, foi eles não acreditarem no que Deus havia dito que faria por eles. O mesmo motivo que faz eu e você falhar é justamente não acreditar que Deus quer te colocar num lugar bom. Tem gente que diz assim: se eu merecer, pastor? Se for de Deus, que seja. Meu querido, não fique esperando o que Deus já liberou para você. Se um banco, por exemplo, quer ver? Eu vou te dar um exemplo prático aqui para você poder entender. Se o banco ligar para você e dizer assim: está liberado aqui para você um crédito assim, você vai pagar em suaves prestações, ainda tem 10 anos para começar a pagar. Tu vai ficar perguntando se tu vai lá pegar ou não? Não vai, né? Tu vai correr lá e vai pegar, se você tiver algo para poder fazer. Não, porque daqui 10 anos já resolvi muita coisa, isso aqui se paga sozinho, não vou nem precisar gastar com isso. Pois é, então por que você não acredita no que Deus te fala? Deus está dizendo para eles: eu estou colocando vocês numa terra boa. Como é que essa terra era? Terra de ribeiros de águas. Poxa, que coisa legal, hein? É uma terra regada. Você lembra? Você sabe por quê? Antigamente as pessoas, elas sempre construíam. Você pode olhar toda vila, cidade que foi construída. Onde é que pegaram e construíram Cuiabá? O que fizeram com ela? Onde foi? Perto do rio. Pode olhar aí. Toda cidade, os caras iam para onde?
perto de onde tem água. A água ela é essencial. Então Deus está dizendo assim, ó, eu vou colocar você. O que é mais incrível, que tem gente, por exemplo, que eles saem de um lugar para ir procurar em outro o que está lá na cara deles, diante deles. A pessoa sai para ir para outro canto. Está ali, diante dela. Então Deus está dizendo, eu estou colocando vocês numa terra onde tem ribeiros de água, de fontes e de abismo que saem dos vales e das montanhas. Água limpa, água pura, água boa. Deus está dizendo, é isso que eu estou colocando vocês em algo bom. Só que mesmo Deus prometendo para nós que Ele está colocando a gente em algo bom, a gente fica de que forma? Mas será que isso vai dar certo, irmão? Será que a gente consegue? Outros dizem assim, será que isso é de Deus? Não, não é de Deus não, irmão, isso é do demônio. O demônio que quer que você prospere, que você se dê bem. Deus quer que você sofra. Deus quer que você passe na rua da amargura, que você venda o almoço para comprar o jantar, que a sua conta de energia seja cortada, a sua luz, que você fique no escuro. Deus quer seu fracasso, Deus quer sua derrota, porque é isso que às vezes as pessoas colocaram como símbolo de espiritualidade na igreja. Pobreza, miséria, escassez. Quando Deus nunca prometeu isso para o seu povo. Como também Deus nunca quis que o seu povo colocasse nas riquezas a sua confiança. Não é porque você tem que você tem que confiar. Porque até quem foi que te deu? Até aqui nós estamos ouvindo falar, o teu Deus. Quem é que vai te pôr? O teu Deus. É Ele que vai te colocar nessa terra boa, onde tem água, aonde tem água embaixo nos vales, aonde tem água em cima, né? Então você não precisa sair do lugar onde você está para você poder receber aquilo que você tem com Deus. Deus pode te fazer vencer em qualquer lugar. Se você está no Japão, se você está na Austrália, se você está no Brasil, se você está no Mato Grosso, se você está no Pará, se você está em Minas Gerais. O fato é, com quem você está lá? Você está lá por causa de uma palavra que Deus te deu? Foi. Então é lá onde Ele te deu a palavra, é lá que Ele vai abrir as fontes, é lá que Ele vai alargar os vales, é lá que Ele vai fazer descer das montanhas ao seu auxílio, ao seu encontro, para poder te dar a comodidade e aquilo que você precisa, porque Deus quer facilitar a nossa vida, nós é que complicamos. Nós achamos assim, eu não mereço. Quem está falando de merecimento? Ninguém está falando de merecimento, não. Nós estamos falando de uma coisa que parte de Deus, não é de nós. É Ele que quer, é Ele que dá. Às vezes tem gente que não é evangélico e sabe receber o que Deus dá. Gente que não passa problema, não tem dificuldade deles nisso aí, não tem problema nisso não. Tem lugar bom, coisa boa, vivem bem, desfrutam daquilo, e às vezes os evangélicos ficam assim, ó, deve estar roubando alguma coisa aí, né? Deve estar desviando do governo. Então está mexendo com algum pó aí. Então, porque as pessoas não podem prosperar de forma honesta, que parece que isso é uma coisa assim que ficou impossível. Não, meu irmãozinho. Sabe o que Deus, eu já falei com vocês, Deus escolheu o que para nos prosperar? Trabalho. Trabalho. Qualquer trabalho que você fizer. Se você fizer o seu trabalho, desde que não seja algo ilícito, desonesto, se você fizer, vai dar resultado. Porque o mais interessado que você tenha resultado é o próprio Deus. Ele tem mais interesse do que você mesmo tem. Porque Ele quer que as coisas dê certo para você. Já chega, você já sofreu demais. Você já foi escravizado por muita coisa, você já pagou muito juro para os outros, agora você ganhar o teu. Aí ele diz assim, olha, terra de trigo e cevada,
de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que não comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Vamos dar uma parada aqui. Olha que legal. Ele diz assim, ó, você não vai ter escassez, você não vai precisar, não sei se você já fez isso. De vez em quando eu ainda vejo pessoas fazendo isso ainda. Elas vão para o mercado com a calculadora. E vão pegando e colocando no carrinho e somando para saber quanto vai dar se elas podem levar aquilo que elas estão comprando. Quando você chega, por exemplo, numa loja, você não compra o que você quer, você compra o que o dinheiro dá. Mas o cara lá que entendeu que Deus quer que ele se dê bem, que ele tenha do bom, que ele tenha o melhor, e ele nem é crente, nem vem na segunda-feira da grandeza. Mas ele entendeu isso, que ele quer mesmo, ele deseja, ele quer viver bem, ele quer ter do bom, do melhor, ele não quer comer ovo, ele quer comer picanha, com aquela gordurinha, com aquela farinhazinha. Ele entendeu que Deus quer isso e que ele trabalha para isso, e ele vai atrás para isso, e ele tem isso. E o crente fica assim, mas não dá o dízimo, não dá oferta e nem vem na igreja. Como é que ele consegue essas coisas? Oi, irmão, ele está desfrutando de uma coisa que Deus prometeu aqui, ó. Ele só está usando. E que nós crentes espiritualizamos e falamos assim, não, mas Jesus falou para nós juntar tesouro no céu, mas Jesus também falou para não viver com escassez. Você não quer juntar tesouro? Tudo bem. Então, por que você não pode ter o que você gostaria? Você tem o que dar. Vai comprar uma roupa, eu gostaria dessa, mas o preço dessa não dá, eu tenho que comprar essa porque o dinheiro que eu tenho só dá para esse. O que é isso? Escassez. Sabe por quê? Porque Deus é igual aquele pai que, tendo recurso, o que o filho pede, o pai não mede. Marido apaixonado pela mulher, meu irmão, ela só não pode pedir ele para trazer Jesus, que ele não consegue, o resto ele dá. Por quê? Ele não nega nada para a mulher que ele ama, que ele gosta, que ele quer, ele não vai lá, ele não vai negar. Vai dar para a pessoa, vai entregar nas mãos dela. Porque você tem prazer de dar àquela pessoa o que você pode dar para ela. Quantas vezes, por exemplo, quando eu não tinha Jesus, que eu não tinha um iogurte para dar para minha filha. Não é que eu não queria, não, é que eu não tinha. Não é que eu não, porque eu era ruim. Não. Porque eu não queria comer iogurte. Não, é porque não dava mesmo. E às vezes ela pegava, colocava no carrinho, não, tira, filha, deixa, põe lá, depois eu compro para você. Porque não tinha dinheiro. Deus queria aquilo? Claro que não. Mas ele está dizendo, a terra não haverá escassez. Então, se você está, por exemplo, passando por escassez na sua vida, onde você tem que escolher qual a conta você vai pagar, porque a conta de luz ficou atrasada, a de água está atrasada, porque o dinheiro não dá para cobrir as duas. Porque você vai comer, e a comida que você vai comer não é a que você gostaria de comer, é a comida que dá para você ter. O que é isso? Isso chama-se escassez. Então, nós ainda não chegamos onde Deus quer que a gente esteja. Porque se nós chegamos aonde Ele quer que a gente esteja, uma das coisas que acaba é a escassez. Não haverá escassez. Se você chegou no lugar que Deus queria te pôr, não haverá escassez na sua vida. Se você tem escassez ainda, você não chegou onde Deus quer que você chegue.
E não é demônio que está te atrapalhando. Quem atrapalhou Israel não foi os ferezeus, jebuseus, amorreus, heveus. Quem atrapalhou Israel foi o medo deles, de achar que Deus não cumpriria o que ele havia dito. Quem está impedindo e fazendo a gente viver com escassez não é Deus, e muito menos o diabo. Somos nós que estamos com medo de viver o que Deus tem para a gente. Por isso a gente fica com o pé atrás. Você não tem aquele desejo de conquistar. Você quer que a oração dos crentes é essa: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Deus diz assim, ó, vou te falar uma coisa. Quando eu casei, meu pai, ele tinha um ditado que ele dizia assim: quem casa... Então eu entendi assim: se eu casei, eu não estou mais aqui na casa dele. Então eu chegava na casa dele, eu não ia abrir a geladeira. Eu não ia lá numa cesta pegar um pão, um biscoito, alguma coisa, um bolo, uma broa. Eu não ia. Então o que eu fazia? Eu pedia. E um dia meu pai foi e falou assim: meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Você está aqui na minha casa? Tudo isso aqui é seu. Você não precisa me pedir nada, não. Você quer água? Você quer leite? Você quer café? Você quer pão? Você quer biscoito? Você quer queijo? Você quer requeijão? Vai lá, o requeijão fica ali, o queijo está aqui, o pão está lá, o leite está aqui, a água está aqui, a cama está lá. Se você quer deitar, o que você quiser, a casa aqui, ó, sirva. É a mesma coisa, irmão, que Jesus faz contigo quando tu está caminhando com ele. Ele diz aqui: isso aqui é seu, ó. Sirva disso aqui. Eu não quero que você fique aí com sede e não tenha água para beber. Eu quero que você tenha água da qualidade que você gostar, que você quiser. Eu quero que você tenha abundância, sem escassez. Não é para você estar amortizando uma coisa, deixando uma outra para depois, adiando outra para amanhã. Não, eu quero que você tenha o que você gostaria de ter. Eu quero te ver realizado. Você sabe quem é que quer ver você prensado, amarrado? Das pessoas que não gostam de você. E o diabo, sabe para quê? Para você servir de mau testemunho, de que não existe esse negócio de crente, que crente não leva você a nada, que crente é balela e que pastor só quer dinheiro. Pelo menos, se o pastor te pedir dinheiro, você vai ter dinheiro para dar. Você vai perguntar assim: quanto que é? Ao invés de você falar assim: isso tudo? Será que ele não tem vergonha de pedir isso tudo? Aí você vai falar assim, ó: quanto que é, pastor? É 1.000. Não, está aqui 5. Já fica 4 sobrando, hein? Só que nós não. Por quê? Porque até, por exemplo, para dar alguma coisa, lembra que Faraó falou: Moisés, vocês não vão levar o gado de vocês, deixa o gado aí. Moisés virou e falou assim: olha, até uma unha no nosso boi, se cair, a gente vai levar. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que Deus vai pedir para a gente. Então, se ele pedir, a gente tem que ter algo. Se ele pedir, é porque a gente tem. Ou seja, o diabo queria que Moisés, não, o Faraó é o protótipo de Satanás. Ele queria que Moisés deixasse no Egito, que era deles, para não oferecer a Deus o que Deus pedisse. Você sabe por que o diabo não quer que você prospere, que você tenha abundância na tua vida? É para que o que Deus pedir, você tem. Eu não posso dar. Se eu pudesse, pastor, se eu tivesse condições, eu daria, mas poxa, eu não posso. É por isso que ele quer que a gente fique na escassez, que a gente concorde com a miséria, que a gente concorde só com comer, beber e ainda, né, irmão? Dê graças a Deus que tem gente que nem está comendo o que eu estou comendo. Pois é, mas tem gente que está comendo também o que você não come. E às vezes nem crente é, mas entendeu o que Deus quer. E eles estão buscando, estão correndo atrás e estão comendo. E por que a gente fica, às vezes, precisando de um milagre, de um aumento, de uma multiplicação? Que você vai ver, por exemplo, que não foi tanta multiplicação. Você vê uma multiplicação com Elias e outra com Eliseu, e outra com Jesus. Não tinha multiplicação assim constantemente, não.
Multiplicação é uma emergência. Assim como você vê, por exemplo, a transformação da água em vinho. Você só vê uma vez, você não viu mais. Porque era necessário ter vinho o suficiente para Deus ter que estar transformando a água em vinho, né, meu filho? Então não é Deus está fazendo um milagre, é porque a vida do cristão, do crente, já é o milagre em si. Isso é milagre, viver dessa forma, viver dessa maneira, sem você ter que estar botando na ponta do lápis, mas também não é para você estar jogando fora, mas para você falar assim, eu quero, eu tenho, eu posso, porque Deus deu. Não é para você jogar fora, mas para você desfrutar. Diga assim, eu mereço, porque Deus prometeu o melhor desta terra, e eu vou comer o melhor. Chega de escassez. É o que Deus quer te levar, é o que Deus quer me levar, para um nível onde não existe escassez, onde você pode chegar, por exemplo, né, você pode ligar seu ar-condicionado de dia, de noite, qualquer hora, porque tem dinheiro para poder pagar a conta. Porque às vezes a pessoa não pode ligar porque a energia sai cara, né? Mas o Deus que te deu uma casa e um ar-condicionado, te dá dinheiro também para pagar a conta. Ele quer que você desfrute mesmo desse negócio. Você quer ficar no friozinho? Fica. Quiser ir para o gelo, lá para o Alasca, ficar lá, vai. Vai lá para o Chile, no deserto. Não vai para o deserto, não. Vai lá para Bariloche, lá na Argentina. Lá agora está seguro, está bom. Vai lá passear lá no frio, gostoso. Traz para mim, como é que chama? Alfajor. Top, bom, isso é bom. Mas olha o que Deus diz, eu vou te dar, eu vou te pôr, eu vou te colocar, até então Deus está dizendo, eu vou dar isso a você. Agora olha o que Deus diz, olha, aí que vem um problema. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, o que ele disse que era para fazer? Louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. O que Deus está falando? Porque eu vou lá na igreja, né? Tem gente que faz isso, né? Pastor, eu fiz um culto de ação de graças lá em casa. É mesmo? É. E depois? Agora eu pus o capeta lá dentro. Depois, né? Só chamei Deus para poder. Consagrou a casa, agora chama o demônio. O que ele está falando aqui, irmão? Ele não está falando de você fazer um culto. Ele não está falando de você fazer uma oração. Ele está dizendo assim, seja grato pelo que você recebeu. Interessante que quando você não tem nada, Deus não fala de gratidão. Mas quando você tem, Ele está te dizendo assim, cuidado para você não se tornar ingrato. Minha mãe usava uma outra expressão, não cospe no prato que você comeu. Porque às vezes tem marido, por exemplo, que ele não tem gratidão pela mulher que passou com ele todas as dificuldades na vida e que cresceu junto com ele. Mas ela não me ajudou. Não, fazia comida para você, lavava sua cueca, suas meias sujas, fedorenta de chulé, aguentou seus roncos, limpava a casa para você, lavava suas roupas. Como é que essa mulher não te ajudou? Criou seus filhos. Deformou até o corpo dela para te dar filho que você queria. Como é que essa mulher não te ajudou? Porque depois que cresce e as pessoas conseguem as coisas, elas esquecem como foi que elas alcançaram ou que elas tinham antes daquilo dali. O grande problema, por exemplo, da vida de muita gente que perde o que um dia alcançou e de muita gente que não alcança porque o coração já é tendencioso e a pessoa já é ingrata, mesmo miserável, sem ter nada, porque ela não sabe reconhecer um copo d'água. Quem faz caso de um copo d'água? Depende da ocasião. Agora, você lembra que Jesus falou que se você der um copo d'água a um dos pequeninos dele, isso não passa desapercebido aos olhos dele e ele recompensará você por um copo d'água? Sabe por quê?
Porque Jesus é grato por qualquer coisa que eu e você, às vezes, nem sequer. Eu estava vendo, por exemplo, um rabino, e ele estava num podcast, e ele pediu para poder ir no banheiro, e quando ele voltou, o pessoal foi colocar ele na conversa de novo, ele disse assim, eu gostaria de fazer primeiro uma prece. E ele não faz oração no banheiro igual eu e você não, tá? Eles são diferentes, eles são bem metódicos. Aí ele disse assim, eu gostaria de fazer uma oração primeiro. Ele fez uma oração em hebraico e ele traduziu. Sabe o que ele estava fazendo? Obrigado, Senhor, porque os meus rins estão funcionando, a minha uretra está desentupida, a minha bexiga não tem infecção normal, os aparelhos funcionaram e por isso eu consegui aliviar a minha bexiga. Ele está agradecendo, irmão, por poder ter feito xixi. E quantas pessoas, por causa de um cálculo renal, não conseguem? Que tem que parar no médico, colocar um catéter e fazer uma coisa. Sabe por quê? Porque quando está funcionando, eu e você não somos gratos. A gente só pede para Deus quando o negócio dá BO, que a coisa fica ruim. Senhor, põe tua bênção aqui. E por que quando está funcionando não agradece? Porque nós temos como tendência sermos ingratos de natureza. Todo ingrato, você sabe o que ele é? Rebelde. Todo rebelde, sabe o que ele é? Religioso. Todo rebelde, ele não vive da fé. Ele não anda na fé. Pelo contrário, ele até justifica por ele ser rebelde. Lembra o Saul? Saul era ingrato porque o profeta diz para ele, quando você era pequeno, quando ninguém te conhecia, eu te tirei de lá de onde você estava e te coloquei rei sobre o meu povo. Deus está falando com Saul. De quem é que Deus está falando? Gratidão. Meu irmãozinho, se você não colocar gratidão no seu coração, você nunca vai ser levado por Deus a canto nenhum. Porque se quando você não tem, nas pequenas coisas você não consegue ser grato, como que Deus vai te dar as grandes? Quando eu me converti, por exemplo, eu não ganhava um salário bom não, meu irmão. Eu tinha um salário que dava para você viver. Mas a primeira coisa, porque eu fiquei um ano desempregado e eu perdi tudo, porque pobre é assim, eu não tenho nada. Aí vem um fogo, ou vem uma chuva, ou vem alguma coisa, o cara diz assim, perdi tudo. Né? Vem um desemprego, uma falência, perdi tudo. Aí você diz que não tinha nada. É porque nós não somos gratos por uma bicicleta velha, usada, mas ela carrega você. Nós não somos gratos por um carro que está velho, mas está andando e está levando a gente para onde a gente precisa. Nós não somos gratos pelo pouco que nós temos, que não está bom, mas a gente pelo menos está vivo. Mas nós não somos gratos. Pelo contrário, nós cobramos. Deus, cadê suas promessas? Onde é que o Senhor está? Cadê o Senhor? Ao invés de chegar, então, eu aprendi que gratidão é uma das coisas que a gente tem que ter na vida. Porque tem gente que esquece. Um dia eu estava vendo, por exemplo, um missionário estava contando o seguinte, ele disse assim, olha, às vezes vê um pastor, a gente tira ele, né? É claro que Deus usa, tira das drogas, dos vícios, tira lá do pecado, veio todo lascado, arrebentado, vai, traz ele para dentro da igreja, ele é tratado, cuidado, recebe uma oportunidade, uma honraria de servir a Deus, vem para o ministério e depois, quando entra no ministério, começa a trabalhar contra quem ajudou, quem recebeu ele, sem eira nem beira, e depois aquele camarada se põe contra você, faz um monte de mentira, fofoca e abre uma igreja do lado. Tu dizes, eu não estou dizendo nada, mas é o que eu estou falando com você. Não tem problema a pessoa pegar e fazer, mas pelo menos ser grato. Gente, olha o que eu sei, foi onde eu fui salvo, onde eu caminhei na fé, onde eu fui liberto. Eu não posso cuspir no prato. O problema não é isso, a pessoa fazer isso, mas é a ingratidão.
de falar mal de uma pessoa que estendeu a mão, uma pessoa que passou sono, que jejuou, orou por ela, uma pessoa que trabalhou para poder me dar dignidade, para me tirar de onde eu estava, para me honrar. E depois eu saí brigando, falando mal daquela pessoa. Eu sou ingrato. Eu sou ingrato. Se um dia eu fizer isso, você vai saber que eu sou ingrato. Eu não estou falando que a pessoa não tem que ficar, não, se não está feliz e não está legal, sai. Mas pelo menos seja grato pelo que você teve dentro. Para que você vai meter um malho nos outros? Não. Porque eu tenho que falar umas verdades. Quais? Vai falar as verdades de quando você chegou? Porque às vezes é isso que ocorre. Deus está pegando aqui escravos. Gente que comia só pepino, cebola, acho que tinha coentro também, né? Alho e peixe. Era a ração deles. Lembra que lá na Babilônia, a Babilônia também queria fazer um prato especial, como é que chama? Um cardápio para Israel, lembra? Pois é. Deus não. Deus está dizendo que você vai comer menos aquilo que ele havia dito para não comer, né? Mas de tudo, você vai ter tudo ao seu alcance, tudo à sua disposição. E quando vocês estiverem fartos, quando vocês estiverem comidos, quando vocês estiverem satisfeitos, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Deus não está falando assim, eu quero que vocês cantem para mim, que eu estou triste. Ou então eu quero que vocês cantem para mim, para ver que vocês ficaram alegres com o que eu dei. Não, meu irmão, se você cantar para Deus, ele continua sendo Deus. Se você não cantar, ele é Deus do mesmo jeito. Ele não fica mal quando você fica calado e não canta, e ele também não fica sorrindo quando você canta também, não. Ele é Deus por ele mesmo. Não sou eu que faço ele Deus, não é o que eu faço que torna ele Deus. Né? O que ele está falando aqui? Ele está falando assim, eu quero saber se você é uma pessoa que sabe reconhecer o que foi feito por você, o que foi te dado. Lembra de Jó? Por que Jó não blasfemou contra Deus? Porque ele diz para a sua mulher assim, nós receberemos de Deus o bem. Quer dizer, Deus é bom quando é o bem, e quando é o mal, Deus ficou ruim. É o que Jó estava falando para ela. Nós estamos suscetíveis a ter coisas boas e a ter coisas ruins, mas Deus continua. Se está ruim, Deus é Deus. Se está bom, Ele também continua sendo Deus, Ele não muda. Seja grato. Pastor, só quer que eu seja grato por causa de uma dor? Não estou dizendo para você, graças a Deus pela minha coluna que está lascada. Graças a Deus porque esse joelho meu acabou. Tem mais nem cartilagem. Graças a Deus, mas pelo menos tem joelho. E uns que cortam aqui assim, ó, e não tem joelho mais, só tem um pedaço. Porque esse negócio não presta, porque esse é um inferno, que esse demônio, eu moro nesse muquifo. Irmão, minha mãe falava assim, é pobre, não tem tinta para pintar, mas vamos pelo menos deixar limpinho, que aqui é o lugar onde nós moramos. Seja grato, tem gente que não tem um teto. Quando você começar a ser grato pelo que você tem, Deus vai dar o que você não tem. Vai por mim. Estou te falando diante de Deus. Começa, eu estava falando aqui, por exemplo, eu pegava o meu salário. Eu tinha um colega meu que falava assim, a gente ficava assim, tinha um banco dentro da empresa, a gente recebia lá dentro. E sempre, às vezes, ou ele estava atrás, ou ele estava atrás na fila, ou na minha frente. Aí, quando ele pegava, ele estava na minha frente, ele pegava e ficava por ali. Quando eu ficava esperando ele, era batata. Sabe qual era o comentário dele? Ele falava assim, o que eu faço com essa miséria? Você sabe o que eu fazia? E até hoje, Senhor, obrigado por este dinheiro que o Senhor me deu. Me ajude com sabedoria a gastá-lo, para que supra todas as minhas necessidades.
eu emprestava, eu ganhava menos do que ele, eu emprestava dinheiro para ele todo mês. Um dia ele me questionou. Eu poderia falar, porque eu sou dizimista, porque eu saía de lá, levava o dízimo na igreja, a minha oferta. Eu não ia nem em casa, passava direto no ônibus, ia para a porta da igreja e entregava. Eu podia falar com ele, porque eu sou dizimista. Não, tem dizimista, tem gente que é dizimista, mas não é grato. Vive murmurando, vive reclamando, vive chorando pelo que não tem e não alegre por aquilo que possui. Seja alegre pelo que você possui, porque é muito mais fácil você ser ingrato na abundância do que você ser grato na escassez. Às vezes tem muita gente que na escassez é grato, na abundância eles se tornam ingratos. Porque eles pensam que foram eles que conseguiram. Então Deus disse assim, guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno. Pula lá para o versículo 17 que diz assim, olha o que ele diz aqui, e não digas no teu coração, o que é que pensar, eu pensei, eu só imaginei, eu não falei não. A minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram esse poder. Você já viu gente falar assim, não, porque eu estudei bastante. Até crente, tem gente que vai dar o testemunho e diz assim, não, pastor, porque eu orei, eu busquei a Deus, eu levantei de madrugada, eu fiz um jejum. Ô, irmão, sério? Verdade isso? Vou falar com vocês uma coisa, viu? Não fosse eu aqui nessa igreja, essa igreja não existia, irmão. É porque vocês sabem, por exemplo, né, que eu me dedico, eu oro, eu trabalho, eu luto por vocês, você sabia disso? Eu me esforço por vocês. Né? Se não fosse eu fazer isso, você estava na água, filho, você estava lascado, você estava perdido, porque eu é que abençoei você, eu que lutei por você. E tem besta que acredita em pastor que fala isso, irmão. Olha o que Deus está dizendo, se não foi a sua força, também não foi a minha. Quem é que deu força? Quem é que deu condições para adquirir o que não tinha? E Deus quer te dar condições para você adquirir o que você não tem. Eu vou repetir de novo. Deus quer te dar a condição de você adquirir o que você não tem. Outra vez, Deus quer te dar a condição de adquirir o que você não tem. Agora me diga, o que é que você não tem que você quer condições para adquirir? O que é que você quer? É Ele que te dá. Não esquece isso não, marca isso, porque depois você vai falar, eu trabalhei, eu fiz um voto, eu levei uma oferta. Eu vou falar com você no princípio que eu sempre falo, o que tem de anormal um cachorro latir? A natureza dele, ele foi feito para latir mesmo. Você não late que está errado. O que tem de mais do crente dar dízimo e dar oferta? Não tem nada nisso, filho. Agora, a ingratidão, aí é complicado. Por quê? Porque todo ingrato, ele qualifica a si próprio. Lembra daquele homem que estava no templo orando e disse assim, graças te dou, Senhor, que eu não sou como Tony nem o Anildo. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Eu sou o cara. Ainda tem o Carlô também. Botar o Carlô. Eu não sou como esses demais. Eu me consagro, eu me dedico, eu me esforço, eu trabalho, eu oro. Deus fala comigo. Deus me inspira, Deus me acorda, Deus me dá sonho, visão. Deus te dá tudo isso e tu é um otário. Deus te dá tudo isso e tu é um orgulhoso. Deus não está te dando isso. Satanás está pondo isso no seu coração. Porque toda pessoa ingrata, ela é orgulhosa, ela é rebelde. E todo rebelde é religioso, porque ele esconde atrás da religiosidade. Você não vê que os eunucos de Jezabel jejuavam também? E oravam também? Pois é, estranho, né?
Mas eles faziam. Mas não deixavam de ajudar a Jezabel nos projetos dela. Então ele disse, olha, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá forças para adquirires o quê? Para adquirir o quê? Muda para a NVI, por favor, na tela aí, para eles verem quem está lá na Bíblia hoje. Ô irmão, como é que está seu coração? Com um pastor desse, o cara tem que ser crente mesmo, né, irmão? Senão um pastor desse desvia a gente. Tanta zoeira, né, Ferreira? Aqui, poxa, é complicado, né, irmão? Mas a gente ora, né, Ferreira? A gente consegue, porque a gente tem força, né? A gente é crente. Então, vamos embora lá, ó. Não digam, pois, no coração, a minha capacidade, as forças das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Então ele está dizendo, ó, nem pense, não deixa nem isso nascer no seu coração, que foi a sua capacidade, que é o que você fez, que fez você alcançar. Não foi não, foi eu que dei. Não seja ingrato, porque se você se tornar ingrato, o versículo 18, Fernando, coloca aí por favor, o 18. Antes lembre-se do Senhor, o seu Deus, que é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir. Ó, o que Deus te dá? Capacidade de produzir. Deus te dá orientação, ideias, direção. Às vezes Deus usa pessoas que entendem de algo o qual você não sabe. Aquela pessoa começa do nada a dar coordenada para você, fazer comentário, falar contigo, te dar direções para a tua vida e tu fica pensando assim, sabe o que esse cara está querendo? É Deus que está te capacitando, porque você precisa ser capacitado para você poder produzir. Já viu aquelas pessoas dizendo, pastor, eu trabalho, mas é como se não trabalhasse. Porque o trabalho que a pessoa faz não dá resultado. Deus quer que você trabalhe, Ele quer te capacitar para você trabalhar em coisas que vai dar resultado. E qual é o resultado? Qual é o resultado? Riqueza. O resultado da capacidade que Deus te dá de gerar, de produzir. A riqueza você não vai achar ela pronta. Você vai achar com que produzir ela. Pode ser um negócio, pode ser uma ideia, pode ser algo, pode ser alguém, enfim, qualquer coisa que Deus te dê. E que você trabalhe aquilo que Ele te deu, e aquilo dali vai produzir o que você precisa. Por quê? Porque Ele diz aí, ó, por que Ele quer que você produza, seja produtivo e tenha as suas, a sua abundância, a sua abastança. Ele diz, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Porque Deus, quando chamou Abraão, não tirou ele da sua casa, da sua parentela, para ele viver na miséria. Deus não tirou do mundo você, irmão, para você viver dentro da igreja amíngua, precisando de cesta básica, precisando de ajuda dos outros, aguentando a molação, morando no fundo de casa de vizinho ou de sogra. Embora sua sogra seja gente boa, gente fina, mas Deus quer colocar você na sua casa, no seu lugar, no seu lar, você ter a sua vida independente. Não é para você ser orgulhoso, não, mas é para até as próprias pessoas falar assim, poxa, quem te viu, hein, fulano? Quem diria? Pois é, mas é o que Deus quer, mas nós achamos que Deus não capacita a gente. Deus capacita a gente para aguentar a molação, para aguentar a humilhação, para aguentar ali, né, aquelas falação no ouvido, para ficar aguentando zombaria. Deus capacita a gente só para poder ficar escutando desaforo, né, irmão? Isso ele dá força, né? Não, Ele te dá força para você adquirir. Pare de ficar dependendo dos outros e dependa de Deus. E se torne, se você não é, comece a agradecer a Deus pelo seu dia, pela sua... Primeiro, por exemplo, aí eu esqueci até de te falar, o rabino foi e disse o seguinte, ele falou assim, quando nós vamos orar, geralmente nós cristãos, tem uns que nem ora quando vai comer.
Se tiver veneno na comida, eles morrem envenenados. O veneno que eu estou falando é aquelas outras coisas. Pega e come. Geralmente o cristão, primeiro ele faz uma oração e agradece a Deus pela comida, certo? Pois é, eles também fazem. Só que ele falou que o bom é depois que comeu, porque depois que comeu matou a fome. Você está satisfeito. Agora que vem a oração melhor. Nós, depois que comemos, o que a gente faz? Vamos dormir. Ou então, sai correndo, que tem que correr atrás do pão. Tem que correr atrás de um negócio, né, irmão? Pois é. Passe a agradecer a Deus. Mas, pastor, só tinha ovo, pastor. Pois é, graças a Deus que tinha ovo. Baruch Hashem. Bênção de Deus, irmão. Baru é bênção e Hashem é Deus. Bênção de Deus. Ovo. Aí, quando você passa a agradecer, você sabe por que eu agradecia? Eu agradecia por tomate e farinha. Era um vinagrete, na verdade. E aí você põe uma farinha, fica gostoso. Farofa, lá no Pará o pessoal faz isso. Farofa de vinagrete. Nossa. Aí você olha assim, você até chora, que aquele tempo da miséria. Você pegava aqueles tomates assim e falava: Senhor, obrigado por esse tomate. Obrigado que eu estou vendo aqui uns bifes de picanha. Obrigado. Quando você abriu os olhos, era tomate ainda. Mas estava comendo numa alegria, irmão, numa satisfação, porque tinha tomate com farinha e arroz para comer. Hoje já tem que fazer outra oração, Senhor. Me ajude a não comer, porque até o cheiro já engorda, né? Então,